Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudade@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quebrou a promessa que fez à sua mãe: casar virgem. Daniel, talvez você não se importe nem um pouco com o que eu vou falar, mas sei muito bem que você acompanha todas as cartas do Eli Correia no canal YouTube, porque a gente sempre ouviu juntinho. Você se lembra? E é por esse motivo que eu quero aproveitar esta carta aqui no canal YouTube para falar com você. O quanto você estragou a minha vida, o quanto você destruiu os meus sonhos e o quanto você está me fazendo sofrer, pois foi por causa de um amor verdadeiro que eu sentia por você que eu fiz o que fiz, sem jamais imaginar que você fosse esse cafajeste, esse mentiroso de uma figa que você é. Mais cedo ou mais tarde, Daniel, mais cedo ou mais tarde, você também vai sofrer. Sim, porque todo mundo paga pelo mal que faz aos outros. E você vai pagar. Você não é diferente não, você vai pagar, Daniel. Sim, eu e Daniel nos conhecemos no final de 2015. Na verdade, eu já trabalhava como gerente de setor de um supermercado aqui em Guarulhos, quando o Daniel foi contratado para trabalhar nesse mesmo supermercado, só que em um setor diferente do meu. Mas não demorou muito tempo e o nosso encontro aconteceu ali mesmo no supermercado. Em um determinado dia, eu estava com falta de funcionários em meu setor. E então Daniel foi escalado para substituir um dos funcionários que estava faltando. E como em muitas histórias de amor, quando nossos olhos se cruzaram pela primeira vez, algo mágico aconteceu. Aquilo que se chama de amor à primeira vista. O meu relacionamento com Daniel precisava ser o mais discreto possível. A empresa tinha normas rígidas sobre o envolvimento entre funcionários. E qualquer demonstração de envolvimento ali dentro da empresa era motivo para demissão. Só que isso parecia alimentar mais ainda o nosso amor. Daniel e eu nos encontrávamos várias vezes durante o expediente. Porém, mal podíamos nos aproximar. Porque ele escrevia bilhetinhos para mim, mandava mensagens no meu celular e aquilo dava aquele friozinho gostoso na barriga. Eu estava me sentindo como uma garotinha com a sua primeira paixão. Sabe aquela garotinha na escola quando tem a sua primeira paixão? Eu estava me sentindo exatamente igual a essa menina. A menina na escola e vivendo a primeira paixão. E Daniel era realmente a minha primeira paixão, para não dizer o meu primeiro amor. Amor de verdade. E eu sempre tive uma criação muito severa, principalmente por parte da minha mãe, já que meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe sempre foi muito clara comigo em tudo. E sempre me disse que eu só deveria me entregar a um homem depois de me casar, pois uma mulher de respeito, temente a Deus, deveria se comportar desse jeito: ir virgem para a primeira noite, ir virgem para a noite de lua de mel. E foi dessa maneira que eu fui criada. E na verdade, por causa dessa educação severa que eu recebi de minha mãe, foram raras as vezes que eu tive uma paquerinha na escola. Quando eu já me tornei uma adolescente, menino nenhum queria namorar comigo, justamente pelo fato que de cara eu já dizia que namoro comigo era só beijo e abraço e nada mais. Somente beijo e abraço e nada mais. E quando eu estava com 17 para 18 anos, minha mãe teve um problema muito sério, grave nos rins. Ela passou a sofrer muito, vivia sendo internada, às vezes melhorava um pouco, mas logo precisava voltar ao hospital. Até que em setembro de 2016, mamãe acabou falecendo.
Era uma tarde de 25 de setembro. Eu havia acabado de chegar no hospital acompanhada da minha tia. E naquele dia eu percebi que minha mãe estava realmente ruim. Com a voz bem fraquinha, ela pediu para minha tia nos deixar a sós. E então, segurando minha mão, minha mãe me disse, com a voz bem fraquinha: filha, eu sei que eu estou morrendo. Agora é com você. Você precisa ser uma mulher forte, filha, e acima de tudo honrada. Me prometa, minha filha, me prometa que você jamais irá se entregar a homem nenhum antes do seu casamento. Só assim eu poderei descansar em paz. Promete isso para sua mãe. Aqui no meu leito de morte, eu quero escutar, eu quero ouvir você. Prometa, por favor, prometa. Eu prometo, mamãe. Eu prometo. Eu só vou me casar virgem. A minha primeira noite só será depois do meu casamento. Eu prometo, mamãe, eu prometo. Sinceramente, eu já esperava que a minha mãe fosse fazer isso, fosse dizer aquilo. Por isso, foi uma das coisas que ela mais me pediu durante toda a vida. Ela não queria que a filha dela ficasse com graça com um, com graça com outro, saindo com um, saindo com outro, sendo falada, sabe? A mulher, a menina, sabe? Assim, aquelas meninas fáceis, né? E diante daquela situação, com minha mãe à beira da morte, eu acabei prometendo a ela. E não prometi só da boca para fora, não. Eu também achava que eu deveria me entregar a um homem só depois do casamento. Sabe? Que o homem assuma o compromisso do casamento e aí ele vai ter a mulher, né, para a vida toda. E eu fui criada dessa maneira. Eu aprendi isso desde cedo e realmente achava que aquilo era o correto a se fazer. E nesse mesmo dia, por volta das 23 horas, a minha querida mãezinha partiu dessa vida. E eu então passei a morar com a minha tia. Daniel foi muito importante nessa fase difícil da minha vida. Eu nem sei o que seria de mim se não fosse o apoio dele e da minha tia também, nesse momento de dor com a morte da minha mãe. O tempo foi passando. Só que agora eu começava a ter problemas com Daniel. Acontece que ele sabia muito bem qual era a minha opinião sobre sexo antes do casamento. Quando começamos a namorar, ele dizia que respeitaria isso. Mas depois da morte da minha mãe, ele já não estava aceitando isso. Dizia que não havia o porquê continuar desse jeito, já que minha mãe já havia falecido e que estava muito difícil namorar assim, sem poder nada, sem ter nada comigo. Eu explicava que aquela minha condição não era só por causa da minha mãe. Era questão de princípio. E não era o fato da minha mãe ter morrido, ter falecido, que eu mudaria de opinião. E homem que me amasse, homem que realmente me quisesse, qual o problema de só termos a primeira noite depois do casamento? Daniel, vendo que eu não mudaria mesmo de opinião, passou a fazer pressão psicológica para cima de mim. Quando conversávamos sobre esse assunto, ele sempre me perguntava se eu não tinha medo que ele se envolvesse com outra mulher. Pois um homem, quando não tem sexo com a sua companheira, não aguenta e procura outra mulher na rua. E com isso, ele passou a me pressionar cada dia mais. E quanto mais eu dizia não, parece que mais ele queria. Sabe aquela coisa proibida? Quanto mais eu dizia não, mais ele queria porque queria. Dizia que não havia o porquê de não termos nada, já que nós nos casaríamos mesmo. E que para ele estava ficando complicado demais. E que se fosse para continuar desse jeito, era melhor que a gente se separasse. Eu amava Daniel verdadeiramente. Eu não queria perdê-lo, mas estava sentindo que o nosso relacionamento sem sexo estava indo por água abaixo. E eu precisava fazer alguma coisa para não deixar isso acontecer. Mas a única coisa que eu poderia fazer era me entregar a ele. Porém, isso iria totalmente contra os meus princípios e, mais grave ainda, seria uma quebra de promessa que eu fiz na cabeceira da morte da minha mãe.
pois quando minha mãe estava em seu leito de morte, eu prometi a ela que me manteria virgem até o meu casamento. Mas não teve jeito, eu não suportei a pressão de Daniel. E um dia eu resolvi ter uma conversa com ele, pois eu queria saber se ele realmente se casaria comigo. E olhando em meus olhos, ele jurou por tudo que é mais sagrado. Sim, que eu era a mulher da vida dele. E só ele não casaria naquele momento, naquela hora, porque ele estava sem condições. Mas que o casamento seria tão certo como 2 e 2 são 4. E dessa maneira, ele acabou me levando a um motel. E nesse motel, a minha primeira noite como mulher aconteceu nos braços do meu futuro marido. Ele garantiu que só não casava naquele momento por falta de condições, mas que em pouco tempo o casamento aconteceria, porque eu era a mulher da vida dele. Só que o que era para ser maravilhoso, aquela primeira noite, a noite, primeira noite de uma mulher, vamos dizer assim, na verdade foi um pesadelo horrível para mim. Eu não me sentia à vontade, eu não tinha experiência nenhuma em sexo. Eu confesso que eu senti muita dor, além de não parar de pensar em nenhum momento na promessa que eu tinha feito para minha mãe e que estava sendo quebrada naquela noite naquele motel. Assim que Daniel conseguiu o que queria, ele se levantou da cama, foi para a janela do quarto e ficou ali calado. E eu, com muita vergonha, puxei aquele lençol, por cima do meu corpo, me aproximei dele e perguntei se estava tudo bem. Ele estava ali olhando a janela, calado, meio que preocupado. E ele, em um tom muito agressivo, incrível, depois dessa minha primeira experiência, ele num tom agressivo respondeu: "É claro que não está bem, é lógico que não está bem. Parece que eu transei com a geladeira? Parece que eu transei com a geladeira? Você não é nem a metade do que eu imaginava que você era." Sinceramente, foi bom eu viver essa primeira noite. Foi muito bom, porque eu não quero uma mulher como você para mim. Sinceramente, para ter imagine a vida inteira, depois do casamento. Não. Você é muito fria. Falou isso na minha cara. Não respeitou a minha inexperiência. Não respeitou a minha primeira vez, foi curto e grosso. Disse que ele parece que tinha transado com uma geladeira e que se essa era a mulher que ele ia viver a vida inteira, não, nunca. Não quero uma mulher como você para mim, não. E depois de falar isso, Daniel simplesmente se trocou e foi embora daquele motel, me deixando naquele quarto sozinha. Eu podia esperar qualquer coisa na minha vida, menos aquilo do homem que eu amava. Eu fui embora para casa depois que chamei um Uber. Chegando lá em casa, eu não tive como esconder, eu estava em prantos, desesperada pelo que havia acontecido. No dia seguinte, assim que eu cheguei no trabalho, parece que todos os funcionários sabiam o que tinha acontecido. Sabe quando você olha para todo mundo, parece que todo mundo olha para você sabendo o que aconteceu? Todos me olhavam de maneira estranha. Alguns me parecia, que davam risada baixinho, sabe? Não sei. Parece que todo mundo sabia. E Daniel passou por mim como se simplesmente eu não existisse. Eu estava revoltada. Eu estava me sentindo usada e descartada. E não suportando aquilo, acabei me esquecendo das regras rígidas da empresa e discuti com Daniel ali mesmo nos corredores. Eu fiz um escândalo gigantesco. E acredite, naquele momento, naquele mesmo dia, eu perdi o meu emprego. Demissão sumária. Talvez tenha sido melhor assim. Eu não suportaria mais trabalhar naquele lugar e ter de olhar aquele homem. Um homem que não sabe valorizar uma mulher. Um homem que não sabe entender uma mulher. E logo após todos esses acontecimentos, eu passei a ter sonhos com minha mãe. E nesses sonhos, eu passei a vê-la sempre dentro do seu caixão. Só que mesmo estando ali no caixão, morta, ela chora muito. Esses meus sonhos que passei a ter é sempre assim.
Ela, dentro do caixão, mesmo morta, chora de soluçar. Quando eu me aproximo dela, ela vira o rosto para mim. E é nessa hora que eu acordo. É quase toda noite, tanto que na hora de dormir eu fico tensa, eu fico nervosa. E não tem jeito, eu acabo sonhando. E sempre o mesmo sonho. Minha mãe dentro do caixão. Eu me aproximo. Ela está chorando de soluçar. E quando eu chego, ela vira o rosto. E nessa hora eu acordo. Eu sei que ela deve estar realmente muito triste comigo. Ela sabia o que falava. Porque vê-se um homem que te ama de verdade, vai te tratar assim. Será que esse homem não vê que você é inexperiente? Você nunca fez isso. E ainda mais, você está fazendo com o peso de estar quebrando uma promessa feita para sua mãe na hora da morte dela. Quer dizer, além de você estar fazendo uma coisa que você não concorda, ainda você está quebrando uma promessa feita para sua mãe na hora da morte. Então é claro que a minha reação na cama não foi legal mesmo. Eu até reconheço, mas precisa chamar você de geladeira? Precisa dizer que se é essa mulher que você vai ter para a vida inteira, você prefere acabar com tudo naquela hora e de fato acabou? E pior, ainda comentou na empresa. Eu sei que minha mãe deve estar muito triste comigo, mas todos os dias eu me ajoelho próximo a uma foto que eu tenho dela e peço de maneira fervorosa o seu perdão. Pois eu acabei sendo levada a fazer uma coisa que eu não queria, só para não perder o homem que eu havia escolhido para ser meu marido para o resto da vida. Os sonhos continuam. Quase todas as noites eu tenho o mesmo sonho. E eu sei que somente o dia que eu não sonhar mais com isso, é que a minha mãezinha terá me perdoado. Mamãe, me perdoa. Eu errei. Mas mamãe, é a pressão, o amor, você não querer perder uma pessoa que você quer tanto. E acabei cedendo e quebrando a promessa. Mas me perdoa, mamãe, me perdoa. Eu não quero mais sonhar com a senhora dentro do caixão, chorando de soluçar. E quando eu chego perto, a senhora vira o rosto. Me perdoa, mamãe, me perdoa. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Quebrou a promessa que fez à sua mãe. Casar virgem. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.